Nós seguimos agora com mais uma palestra que tem o tema Conjuntura Econômica da região de Sorocaba. Quem vai apresentar é o Renato Vaz Garcia. O Renato é mestre em economia pela Unesp de Araraquara. Ele foi sócio fundador da empresa Paime Finanças Corporativas, é professor e coordenador do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Sorocaba. Já atuou como assessor técnico da Secretaria da Fazenda e como diretor de controle fazendário. O nosso mediador aqui é o economista, professor, consultor financeiro, perito e administrador judicial Tiago Carbonari. Uma boa palestra para vocês. Bom, uma boa tarde a todos aí. Obrigado aí pela participação, pela presença. Nós já tivemos aí os nossos currículos aí devidamente apresentados, então só reforço o agradecimento aí pela presença de todos e já vou transferir então aqui a palavra para o Renato, que vai falar da conjuntura econômica aqui na região de Sorocaba. Bom, muito obrigado, Tiago. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Antes de mais nada, aí, agradecer, aí, obviamente, agradecer muito aí ao Corecon pela oportunidade, né, de estar debatendo esses assuntos aí que enaltecem aí a economia da nossa região aí paulista. Agradecer o Pedro, né, pelo convite, agradecer o Paulo também, aqui o delegado regional aqui do Corecon na cidade, e a ideia é apresentar aqui nesse encontro aí uma visão geral do perfil econômico aqui da nossa região, mas principalmente do nosso município, e falar um pouquinho de como que essa conjuntura hoje ela está relacionada com a conjuntura nacional, quais são os desafios que nós temos aqui no município. Eu acho que foi muito importante até essas palestras e esse debate prévio, né, com a professora Anitta, o Mário, a própria Ana Patrícia, falando um pouquinho do ABC, porque eu acho que na realidade está tudo muito interligado, né, o nosso desenvolvimento econômico aqui das grandes cidades aqui do município, e todos voltados, obviamente, para a questão industrial aí, e essa evolução recente aí que vem acontecendo no nosso parque industrial. Então, passando aqui, o município de Sorocaba, ele é um município aí relativamente antigo, nós temos aí quase 370 anos, nós temos uma população aí bastante grande, quase 700 mil habitantes. Hoje nós temos a nona maior população aí do estado. É uma cidade que tem um aspecto urbano muito presente. Nós temos praticamente, aliás, mais de 90% do município ele é urbano. Nós temos uma área rural muito pequena. A gente está encontrando, inclusive, limites e crescimentos do ponto de vista horizontal, seja por barreiras geográficas mesmo, seja pelo próprio processo de conurbação que nós estamos com outros municípios. Nós já estamos conurbados com o município de Votorantim, já estamos em processo de conurbação com Araçoiaba da Serra, com Porto Feliz, com alguns outros municípios aqui da região. E em 2014 aí nós tivemos a formação da nossa região metropolitana aqui de Sorocaba, uma das últimas regiões metropolitanas aí criadas no âmbito do estado de São Paulo, formada por esses 27 municípios aí na tela. São municípios basicamente voltados a uma economia agrícola, né, diferentemente da cidade aqui de Sorocaba. Então tem uma economia agrícola muito forte, ocupa uma área territorial, inclusive, muito, muito grande no estado. Em termos populacionais, a região metropolitana ela chega a ter mais de 2 milhões de habitantes, então uma área relativamente muito importante aqui do estado, e mesmo as cidades que têm uma participação assim, rural mais importante, nós estamos vendo o avanço de algumas indústrias para essas cidades, como no caso de Porto Feliz, que nós temos a indústria de motores da Toyota, nós temos Araçariguama, com um parque também industrial ali importante, próprio Alumínio e Votorantim, com bases, né, de indústria aí, históricas, com a CBA, com a Votorantim. E em termos de PIB, né, especificamente aqui no caso de Sorocaba, nós temos um PIB per capita ali muito próximo a Campinas. Temos uma economia que é relativamente diversificada, né, tirando o aspecto de que nós não temos uma agricultura forte, por não ter uma presença muito grande da agricultura, da área rural, né, mas do ponto de vista da área de serviços e da indústria, a gente conseguiu uma relativa diversificação,
e hoje nós temos ali o 10º maior produto interno bruto aqui do estado. O grande foco hoje da economia aqui da região é o setor industrial, tá? A indústria de transformação, que se beneficiou muito, né? Que veio praticamente para o município, principalmente por sua vantagem comparativa em termos de localização, né? Esse movimento já aconteceu já há algum tempo, e hoje nós temos uma localização ali muito importante, fazendo um eixo com Campinas e com São Paulo. Temos, inclusive, rodovias, uma infraestrutura muito boa em termos logísticos, com rodovia Santos Dumont, Castelo Branco, Raposo Tavares, aeroportos, inclusive, né? O próprio aeroporto de Sorocaba está passando por um processo de internacionalização, e o fato da gente estar localizado aqui nesse eixo contribuiu bastante para o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico do município ao longo dos últimos anos, e hoje, juntamente com a região ali de Campinas, a gente forma basicamente 1/3 do PIB industrial de São Paulo, que vai estar nessa região ali entre Sorocaba e Campinas e nos municípios ali nesse eixo. Como eu comentei, a indústria é o carro-chefe aqui no nosso município, né? Obviamente, tirando o setor de serviços, que hoje ele tem uma participação majoritária em quase todos os municípios, né? Mas especificamente em relação à indústria, é um setor que prevalece bastante em relação ao Estado, em relação ao Brasil. O nosso processo industrial, nossa raiz industrial, ela está direcionada para a indústria agrícola, né? Assim como vários outros municípios aí. No nosso caso, foi o caso do algodão. Na Guerra Civil Americana, os Estados Unidos reduziram a oferta global de algodão, o preço subiu para as alturas, e aí a Inglaterra buscando outros fornecedores, e aí o Brasil, e especificamente Sorocaba, acabou vendo nisso uma oportunidade, começou as primeiras plantações de algodão aqui no município, lá por 1850, mais ou menos. O algodão gostou muito do território aqui, aí a nossa produção aumentou muito, né? A produção de algodão aqui se destacou bastante, e aí a gente conseguiu também criar, a partir disso, uma malha ferroviária, né? Até para poder fazer a desova desse produto, chegar até o Porto de Santos, né? Fazer um transporte do produto até o Porto de Santos, que antes era feito por mulas, né? Então, o fato da gente ser um grande produtor aí de algodão contribui também para a Estrada de Ferro Sorocabana, para a criação da Estrada de Ferro Sorocabana, que aí beneficiou também, trouxe outros benefícios, que não só para o algodão, mas para outros setores da atividade, trouxe muita mão de obra aqui para a região. Com o fim, né, da Guerra Civil Americana, os Estados Unidos voltaram a produzir o algodão a um nível em excesso, aí o preço voltou a cair, aí Sorocaba, com esse excesso de oferta de algodão, viu nisso uma grande oportunidade de desenvolver uma indústria têxtil, né, que é basicamente a raiz da industrialização aqui da região, principalmente no caso de Sorocaba. Então, nossa indústria têxtil, ela é originária aí dessa questão do excesso de oferta do algodão, e aí se desenvolveu várias indústrias correlacionadas, juntamente com a ferrovia, a gente teve também a metalurgia. Então, ao longo do processo, nós passamos por alguns ciclos diferentes no caso da nossa indústria. Mais recentemente, né, ali mais pela década de 80, mais ou menos, nós tivemos também um aumento do adensamento industrial aqui, né, no município e na região, muito por conta da desconcentração industrial na região metropolitana, que inclusive foi comentado pela Ana Patrícia anteriormente aí. A região de Sorocaba, por suas vantagens de localização, né, acabou ficando com grande parte das indústrias que saíram da região metropolitana. Elas vieram, uma parte delas, para a região de Sorocaba, e aí com isso a gente teve uma diversificação maior e um adensamento maior do parque industrial aqui do município. Esse foco na indústria, ele, de certa forma, ajudou muito no nosso desenvolvimento, obviamente, né? E particularmente ali no período mais recente, eu peguei ali de dados de 2003 a 2013, o nosso PIB real, né, ele chegou a crescer muito mais do que o PIB do Estado e do Brasil, né, um período que a indústria cresceu quase 12% ao ano em média, então puxou muito o crescimento de Sorocaba. Só que, por outro lado, depois do cenário conjuntural que nós tivemos aí depois de 2014, da crise econômica,
Sorocaba sentiu muito mais do que o Brasil, do que os indicadores aí do Estado, e aí eu acho que já dá para ver um primeiro movimento aqui, não é a característica da região aqui, economicamente falando, que é esse foco, esse perfil industrial nosso, ele tende a fazer com que nossa economia seja muito sensível ao ciclo econômico, né? Então, a partir do momento em que o Brasil cresce, o Estado cresce, nós crescemos muito mais. A partir do momento que o Brasil cai, o Estado cai, a gente cai muito mais. Então, a gente tem uma alta sensibilidade. Acho que fica mais claro aqui nesse outro gráfico aqui, né, que mostra a barra azul é Sorocaba, e a barra laranja e cinza é o Brasil e o estado de São Paulo. Então, quando o Brasil e São Paulo sobe, o nosso PIB sobe muito mais, e quando cai, a gente também cai muito mais. No caso de emprego, os dados são muito parecidos, né? Os dados corroboram, inclusive, os dados de produção do PIB. A indústria puxava bastante o nosso estoque aqui de trabalho até 2013, depois da crise que nós tivemos lá em 2014, o estoque de mercado aí de trabalho na indústria caiu muito, né? Inclusive puxou para baixo. O aumento que nós tivemos do setor de serviços não foi suficiente para contemplar toda a força de trabalho que foi desligada aí no período pós-2014, tanto que de 14 a 17, a gente teve uma queda de mais de 10% aqui nesse estoque de emprego formal, e isso foi, assim, muito ruim para o nosso município, né? Eu acho que é um processo que é até parecido com o ABC, e deve ser muito parecido com o que Campinas também, que vai também ter uma parte aqui com vocês na palestra, também passou, que é o fato de que essa redução da participação da indústria não foi necessariamente compensada por um setor de serviços de alta complexidade, né, de intensidade tecnológica. Então, isso fez com que o nosso rendimento médio caísse bastante ao longo desse período. Então, depois de 2014, nós realmente tivemos uma queda bem grande aí no sentido do nosso rendimento médio, por conta do setor de serviços não conseguir compensar essa queda da nossa indústria. É uma questão mais, assim, até um pouco estrutural, né, que a gente observa a partir de 2014, mas é um movimento que afeta, com certeza, aí outros municípios que têm o foco aí na indústria, né? Em termos de comércio internacional, o nosso município, ele é deficitário, né, até pela característica industrial. Nós temos um déficit bastante histórico aí, meio que um normal nosso a gente ter uma economia, uma balança deficitária, porque a gente importa muitos insumos. Então, nossa indústria importa bastante, e essa indústria que importa é com uma produção para atender principalmente aí o mercado interno. Os nossos principais parceiros é a América Latina, principalmente a Argentina, Colômbia e Chile, né? Eu sempre até brinco com os meus alunos lá na universidade que a gente nunca tem que falar mal de argentino ou da Argentina, porque a Argentina sustenta boa parte da nossa balança comercial municipal aqui, porque quase 50% das nossas exportações é para lá, graças muito, né, à indústria de autopeças aí, veículos, né? Com a Toyota que veio para cá, isso ficou muito mais acentuado. Aqui fica mais claro isso que eu estou falando, né, em relação ao nosso déficit da balança. Ali mais para a crise de 2014 ali deixa muito evidente isso, que a partir do momento que a economia se retrai, que a nossa indústria se retrai, o nosso saldo comercial melhora, né? Principalmente porque a partir do momento que a indústria para de produzir, para de comprar os componentes importados, a importação cai muito mais do que as exportações. Então, isso tende a reduzir aí o nosso déficit comercial. Mas também isso pode estar muito relacionado ao fato da Toyota, né, que nós tivemos a vinda dela aqui para o município. Ela inaugurou ali no final de 2012, mas ela ganhou uma certa maturidade de produção e tal ao longo de 2013, 2014, e aí, a partir disso, isso pode ser um movimento que também tenha contribuído aqui para mudanças no nosso saldo, mas aparentemente pelos valores das exportações não foi assim tão significativo, mas realmente mexeu com nossa balança comercial. Hoje a Toyota é o maior exportador aqui que nós temos no município, né? E ela produz hoje aqui o Etios, né, que é o exportado para a Argentina, o Yaris e o Corolla Cross, né? Então é uma indústria que apesar de Sorocaba ter um certo foco na metal mecânica já há um bom tempo,
a gente não tinha uma indústria automobilística, né, tão consolidada assim, né? Então, agora, com a vinda da Toyota lá no início dos anos 2000, isso ficou um pouco mais, assim, mais incorporado na indústria aqui da região, até mesmo favorecendo, inclusive, as cidades da região, né, porque nós temos a indústria de motores lá, como eu falei, em Porto Feliz, que é uma indústria que, inclusive, vai começar a exportar motores agora para os Estados Unidos, né? Bom, aqui são algumas das nossos setores industriais que vêm se destacando hoje. Então, os principais setores hoje da atividade industrial aqui em Sorocaba é o metal mecânico, que já tem suas raízes já há muito tempo. Então, é uma indústria que teve que se reciclar, né, que teve que acompanhar a vanguarda aí das novas fronteiras tecnológicas. Tem um grupo Schaeffler, a gente tem uma série de indústrias aí no setor de autopeças, equipamentos de informática e eletrônicos. É uma indústria que tem a sua origem com a Flextronics aqui em Sorocaba, já um tanto quanto antigo também, mas isso é um movimento também um pouco mais recente, com a ABB, com a Huawei, com a Emerson, com algumas empresas aí que inclusive trazem muitos produtos e novos serviços e novas pesquisas para cá, para o município. Materiais elétricos, como no caso da Prysmian, máquinas, equipamentos. A gente tinha uma indústria pesada, inclusive em Sorocaba. A gente tem uma indústria de meios de capital ainda aqui, né, mas que sofreu muito depois de 2014. Veja os exemplos aí de Bardella e de Jaraguá, que são duas empresas muito grandes do setor aí de meios de capital, que sentiram muito o baque aí da crise que nós tivemos. Mas nós temos ainda uma indústria bastante assim, interessante no caso de máquinas e equipamentos agrícolas, né? Nós temos a CNH Case, nós temos a JCB, então tem muitas indústrias que vieram para cá e para a região, aproveitando também das nossas vantagens de localização, né? E a indústria de veículos, né, com a Toyota e seus fornecedores. Além disso, também é bom pontuar que a gente tem uma atividade também bastante forte aqui da Embraer no município, que é uma atividade recente também, que a Embraer veio para cá. A empresa ela atua principalmente com jatos executivos aqui, né, com área de serviços. Então, eles anunciaram um investimento pesado aí recentemente no aeroporto da cidade. Então, esse é um diferencial também que a gente conseguiu ter ao longo dos últimos anos, e a Embraer está investindo bastante aqui. Bom, eu acho que boa parte dessa diversificação que a gente teve, né, ao longo de nossa história na indústria, com certeza ajudou, né, no nosso desenvolvimento econômico aí, ao longo da nossa história, mas realmente, obviamente, que a gente tem uma série de desafios que são muito parecidos com os demais municípios, mas algumas iniciativas muito bacanas vêm sendo feitas, tanto do ponto de vista da indústria, né, da unidade produtiva em si, mas também por conta do ecossistema que nós estamos criando aqui também. Então, você tem algumas empresas, como a própria Flextronics, que tem um centro de pesquisa lá dentro, que é um centro de pesquisa muito bacana, que é o FIT. Ele tem uma série de inovações que são feitas ali dentro para empresas multinacionais. Eles têm uma adaptabilidade da produção muito assim extraordinária, né? Eles construíram uma planta industrial que é facilmente adaptável, né, para a manufatura. A própria Toyota aqui no município também investe bastante na pesquisa. Eles têm uma parceria com a White Martins aqui para desenvolvimento de carro a célula de hidrogênio. Então tem algumas iniciativas acontecendo, mas obviamente eu acho que as vantagens de localização que Sorocaba tinha, né, e que ainda tem, né, já não são suficientes para fazer com que essas empresas venham para cá, com que essa indústria volte a ter um papel primordial que ela teve no passado, né? A gente já chegou a ter uma indústria que era 40% do PIB aqui em Sorocaba, hoje ele é 31%, então é um desafio muito grande que não só o município de Sorocaba tem, como o ABC, como Campinas, como vários outros municípios. E a ideia, eu acho que passa muito pelo que já foi discutido aqui também. A gente precisa criar um ecossistema para favorecer o desenvolvimento de novos produtos, novos serviços, incentiva a produtividade, que é uma questão extremamente importante hoje para lidar com essa questão do aumento de custos, né? Incentivos em centros de pesquisa, educação e tal. E, nesse sentido, nós criamos aqui no município também
o Parque Tecnológico, né, que faz parte do sistema de Parque Tecnológico do Estado. Esse parque foi criado em 2012, aqui no município. Hoje ele tem quase 2 milhões aí de metros quadrados. Isso aqui é só uma foto de um dos físicos, né, mas nós temos vários outros prédios de empresas ao redor. Aqui são desenvolvidas pesquisas na área de nanotecnologia, biotecnologia, aeronáutico, automobilístico, energias renováveis, smart cities. Tem uma relação muito legal aqui dentro do parque com os APLs, né, com os arranjos produtivos locais, né, principalmente na área aeronáutica, agrícola, metal mecânico. Tem um centro de excelência ali dentro, um processo que ajuda no processo de aceleração de startups em manufatura avançada. Então, tudo na tentativa de fazer com que essa indústria sempre esteja aí na fronteira da inovação. E, para finalizar, só queria pontuar alguns desafios aqui, que na realidade são desafios aí da grande maioria dos municípios e do Brasil como um todo, né, que eu acho que a gente precisa evoluir um pouco mais no nosso debate em relação à produtividade. Eu acho que essa é uma questão cada vez mais necessária. A gente já está perdendo o nosso bônus demográfico, né, a pirâmide etária. Isso aqui é a pirâmide etária de Sorocaba, já dá para ver claramente como ela já está formando um barril, né? Nós vamos ter cada vez mais dificuldades em crescer em termos de produção se a gente não investir nessa questão que até parece que é um pouco clichê que virou, né, a questão da produtividade. E acho que uma forma mais patente de fazer isso, né, é você fazer esse processo, né, com a incorporação do capital físico e do capital humano, né, para você não ter prejuízo em termos de rendimento, para que todo mundo, de certa forma, acabe sendo beneficiado por isso. Eu acho que isso passa muito pelos incentivos, né, que a sociedade tem que produzir, que o setor público, o setor privado, as universidades. Eu acho que todo mundo ali tem um papel nessa questão de trazer essa discussão da produtividade e da incorporação do capital físico e do capital humano. Bom, então eram essas as considerações aí que eu queria fazer. Só também comentar que lá na Universidade de Sorocaba a gente criou um livro, né, para falar um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico do município. Cada professor ali da universidade pegou um capítulo para destrinchar um pouco um tema, produto interno bruto, contas públicas, inovação e tal. Então, acho que ficou bem bacana, a gente já está em processo de editoração, e agradecer novamente aí o Corecon e parabenizar mais uma vez aí por trazer esse debate aí tão importante aí para o nosso município e para a nossa região. Obrigado. Bom, Renato, obrigado aí pela apresentação. Vou colocar aqui algumas questões que são pertinentes, aí até mais para complementar o conteúdo da apresentação. Um dos pontos aí envolve essa questão, né? Sorocaba recebeu muito investimento, mudanças de plantas industriais para a cidade aí, em razão, óbvio, né, da sua localização, como você colocou. Mas será que nesse processo também não houve, né, evidentemente, aumento de custos de produção, por exemplo, em São Paulo, que concentrava, né, na cidade de São Paulo em específico, uma atividade industrial muito forte, o aumento de custo de produção da indústria, ela levou essa indústria para o interior, e Sorocaba foi uma das beneficiárias desse investimento. E será que não pode acontecer, ou já não está em curso, né, essa própria questão em Sorocaba agora, né, de também ter essa questão de aumento de produção, e Sorocaba hoje tende a ter uma indústria, né, ou, né, ser sede de uma indústria mais sofisticada, e as indústrias, por exemplo, mais intensivas em mão de obra, né, com essas características migrarem para as cidades do entorno de Sorocaba e da região? Exatamente, Thiago. Eu acho que isso é um ponto bem importante. Até a gente volta um pouquinho lá para as nossas teorias de política industrial, né, com o ciclo de produto lá, porque esse movimento ele já vem acontecendo em parte, né? O fato da região metropolitana de São Paulo ficar muito cara, tanto em termos imobiliários, em termos de mão de obra, em termos de custos realmente de produção, contribuiu muito para Sorocaba por essa vantagem de localização que nós tivemos, né? E essa vantagem de localização, ela é uma coisa estática, né? Então, não há muito o que fazer em relação a ela. E a indústria que nós temos hoje, a exigência para a indústria que nós temos hoje,
de uma indústria que precisa ser muito mais avançada do que a indústria que a gente tinha nos anos 80, nos anos 90, né? Nós estamos vendo esse processo no ABC, é um tanto quanto preocupante mesmo a situação lá, né? A gente está vendo uma série de montadoras já fechando, ou a gente teve o caso da Mercedes recentemente, que já anunciou também mais corte de empregos e tal. Então, é uma indústria que precisa se reciclar, assim, urgentemente, e tem que ser um debate que tem que ser junto com o setor de serviços, né? Não dá para a gente pensar a questão da desindustrialização, por exemplo, de uma perda de um setor compensado por outro. A gente tem que pensar que os setores eles estão muito conjugados hoje, né? Eles precisam estar muito integrados nisso. E o último ponto que eu acho também importante, Tiago, que é a questão da política industrial, dos incentivos que vão ser gerados. É óbvio que passa pela política, é óbvio que passa pelos incentivos do setor público, da sociedade civil. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com esses incentivos políticos, né? Porque muitas vezes, como nós não temos, né, instituições tão fortes, né, como nós temos lobbies às vezes muito fortes, a política industrial acaba às vezes sendo cooptada por isso, né? Então, isso a gente já viu historicamente no Brasil, vários processos desses. Então, é óbvio que a gente precisa ter uma discussão em termos de política industrial para gerar os incentivos corretos, mas a gente precisa tomar muito cuidado, né, para não entrar de que isso é uma política industrial, mas na realidade é uma política de favorecimento a um ou outro setor que não vai necessariamente, né, trazer um certo benefício além do esperado e gerar as externalidades corretas. Então, é uma discussão assim bastante complexa, né, em termos dos incentivos corretos a serem gerados, né? Uma outra questão aí, para complementar o que você falou aí durante a sua fala, envolve essa questão que eu acho que ficou um pouco uma lacuna, que Sorocaba aí também é sede de várias universidades, né? A gente tem grandes universidades, tanto públicas como privadas em Sorocaba, e você citou a questão do parque tecnológico, né? Eu gostaria que você falasse um pouco, você já esteve lá na prefeitura, no poder público também, conhece desse assunto, como que anda essa integração entre as empresas, a indústria, os setores econômicos de Sorocaba e a universidade em termos de inovação, e se isso realmente ainda apresenta muitos desafios, a exemplo do que acontece no Brasil, essa melhor integração, inclusive através até do próprio parque tecnológico que você mencionou. Sim, sim, eu acho que isso também passa muito, Tiago, pelo que a professora Anita falou, né, e comentou. A gente tem um gasto com educação, por exemplo, absurdamente alto no Brasil, comparado a outras economias em desenvolvimento, né, e isso não se traduz em necessariamente aumento de produtividade. Então, às vezes, o que falta um pouco é uma integração maior entre as universidades, entre a pesquisa e as empresas, que é basicamente uma das funções do parque tecnológico, né? Uma das funções do parque tecnológico é servir de ambiente, servir de uma instituição para fazer essa integração. Obviamente que a gente está assim, caminhando muito ainda, né? Nós temos um parque ainda muito recente, mas pelo tempo que ele existe, nós temos tido assim, pesquisas muito bacanas, tem o surgimento de várias startups lá, muito bacanas dentro das próprias empresas. Então nós temos uma integração ali entre as universidades e as empresas muito positiva. Tanto a PUC São Paulo tem pesquisas muito bacanas na área de saúde, a própria Uniso tem pesquisa na área de nanotecnologia muito bacana, na área fármaco também tem bastante coisa. A parte de Smart Cities também vem sendo muito bem desenvolvida pela parte de engenharia. Então, a gente está nesse processo embrionário, e eu acho que a indústria também, ela está meio um pouco arisca também, às vezes, em relação a isso, né? Então, vamos por partes, vamos fazer um projeto aqui, vamos tentar uma coisa ali, e conforme as coisas vão aparecendo, né, eu acho que esse movimento tende a ficar muito mais perene, né, entre os setores, entre a indústria, entre as universidades, mas eu acho que já tem muita coisa acontecendo, e mesmo as universidades, né, a gente percebe isso nas universidades aqui da região, a vinda de projetos de empresas para as universidades. Eu acho que precisa ter um pouco mais de boa vontade das duas partes, né, da educação, do setor universitário e das empresas, para falar que os dois estão pensando, às vezes, a mesma coisa, mas que falta, às vezes, uma integração maior, né? Falta sentar e discutir um pouquinho o que cada um pode fazer para ajudar o outro. Mas eu acho que a gente está no caminho certo aqui. Bom, Renato, nós temos aí um minuto aí para suas considerações finais aí, a respeito aí do tema.
da economia, da conjuntura econômica aqui em Sorocaba e região. Tá, ok, Tiago. Queria mais uma vez aí mais agradecer aí o Corecon. Eu acho que a gente está sentindo falta, né, de congressos assim, olhando um pouco para a nossa economia paulista, para as regiões aqui da economia de São Paulo. E eu acho que é um debate assim fundamental para a gente ter, para aumentar a integração aí entre os setores, entre as discussões aí do Estado. E mais uma vez aí parabéns a toda a organização do evento. É isso. Agradeço ao professor Renato, agradeço o Corecon aí pelo convite e parabenizo pelo evento. Muito bem, obrigada, Renato e Tiago, por todas as informações da região de Sorocaba.